ES1. Oferecimento Bremencamp, material de construção e Los Neto. Mais de 50 lojas trazendo moda para seus pés. 11h45. Muito bom dia para você. Tá chegando o seu ES1 dessa quinta-feira, dia 22 de dezembro. A gente começa trazendo mais uma notícia triste dessa chuva que atinge o estado. Uma menininha de 5 anos morreu soterrada na casa da família em Ibitirama, na região do Caparaó. Olha a fotinha dela aí. O estado segue em alerta vermelho para chuva e a gente vai atualizar a situação em outros municípios aqui do estado ao longo da edição de hoje do ES1. Agora eu chamo a Daniela Carla, ela vai abrir o nosso giro de repórteres com mais um caso de sequestro relâmpago aqui na Grande Vitória. Não é, Dani Carla, quem foi a vítima dessa vez? Ei, Rafa, a vítima dessa vez foi um motorista de aplicativo de 27 anos. Ele ficou mais de 2 horas em poder dos criminosos. Ele foi roubado, ameaçado e agredido. Daqui a pouco a gente conta como ele conseguiu fugir dos criminosos. Agora a gente vai saber qual é o destaque do repórter André Falcão. Oi, Dani. Destaco que ontem à noite, no bairro Muquiçaba, em Guarapari, um ônibus foi incendiado por volta das 7 horas. Destaco também hoje que a Polícia Civil prendeu um motorista de aplicativo que iria abrir contas em bancos usando um documento falso. Os detalhes daqui a pouco e, claro, tudo ao vivo aqui no S1. Tarciane Vasconcelos, é com você. Pois é, eu trago as novidades sobre o caso do desaparecimento e morte do perito aposentado Celso Marvila. Apesar do corpo dele não ter sido encontrado, a Polícia Civil afirma que ele foi vítima de um homicídio e que 6 pessoas estão envolvidas no crime. Ao longo do ES1 a gente traz todas as informações. Volto com você aí no estúdio, Rafa. Obrigada, Tarciane. Daqui a pouco a gente volta a conversar sim, viu? Deixa eu chamar agora a Nayara Arpini. Ela também tem um destaque pra gente hoje. Vai conversar com a gente ao vivo. Ei, Nayara. Ei, Rafa, hoje a gente vai atualizar as informações sobre aquela orca que apareceu no litoral de Nova Almeida, aqui no Espírito Santo. Encantou tanta gente, né, com o vídeo dela interagindo com os mergulhadores no barco. Depois, infelizmente, acabou aparecendo morta. E depois de uma análise, os biólogos encontraram, gente, quase 1 metro de plástico dentro do estômago dessa orca. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho aqui no ES1, Rafa. Meu Deus, devia estar em sofrimento já esse animal, né? Daqui a pouco você explica então essa história, tá bom, Nayara? Olha, gente, reta final pro Natal tem aquela tradicional já, correria às compras, o povo deixa pra última hora e aí pega comércio lotado, bombando, né? Vanessa Calmon. Rafa, a gente veio em um shopping em Vila Velha para mostrar para o pessoal de casa como é que tá essa correria para o Natal. Muita gente será que está vindo no shopping para garantir aquele presente de última hora? Tem até horário estendido para ajudar o consumidor, tá? Mas daqui a pouquinho eu trago todos os detalhes, Rafa. Obrigada, daqui a pouco a gente conversa, viu, Vanessa? Se você já comprou presente de Natal, não vai comprar esse ano, vai pagar dívida, o que você vai fazer com essa grana que geralmente entra mais nesse fim de ano? Responde para mim, 999617713 é o contato direto comigo aqui no estúdio, viu? A gente volta já já. Olá, bom dia. São 11h49 pelo horário de Brasília. Presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva acaba de anunciar em Brasília nomes que vão compor o ministério a partir de janeiro. Portanto, novos anúncios de ministros. Ele fala direto do Centro de Transição do Governo, lá no CCBB, Centro Cultural do Banco do Brasil, em Brasília. Vamos juntos aqui, então, repassar todos os nomes que acabam de ser anunciados para você. Alexandre Padilha, Relações Institucionais. Márcio Macedo vai assumir a Secretaria-Geral da Presidência. Jorge Messias, Advocacia Geral da União. Nízia Trindade assume como Ministra da Saúde. Camilo Santana, Educação. Esther Dweck, Ministra da Gestão. Márcio França, Portos e Aeroportos. Luciano Santos, Ciência e Tecnologia.
Cida Gonçalves, Ministério da Mulher. Wellington Dias assume o Ministério do Desenvolvimento Social. Margarete Menezes será nova ministra da Cultura. Luiz Marinho, ministro do Trabalho. Aniele Franco, Igualdade Racial. Silvio Almeida, Direitos Humanos. Geraldo Alckmin, Indústria e Comércio. E Vinícius Marques de Carvalho, que vai assumir a Controladoria Geral da União. Portanto, 16 nomes anunciados agora, pela ordem acabei de passar a você. Cobertura completa no Jornal Hoje, depois do Globo Esporte, e você fica agora com as notícias do seu estado. Muito obrigado e até breve. Onze horas e 53 minutos. Bom dia para você que está chegando agora aqui no seu ES1. Olha só, um ônibus foi incendiado ontem à noite em Guarapari, no bairro Muquiçaba. Olha as imagens aí. Funcionários da Expresso Lorenzutti disseram que o ônibus já estava na porta da garagem, já para estacionar, quando dois homens encapuzados foram até a porta e jogaram um objeto explosivo dentro do ônibus. Quem traz os detalhes dessa história esteve lá hoje de manhã, inclusive, André Falcão. Ei, Falcão, por que isso, Falcão? Bom dia. Olá, Rafa, minha amiga. Bom dia para você e para todos ligados aqui na TV Gazeta. Olha, Rafa, é com você. Tá bom, então. Recado dado. Obrigada, viu, Falcão, pelas informações. Daqui a pouco a gente volta a conversar, tá? Em Vila Velha aconteceu uma perseguição com acidente e troca de tiros. Um suspeito foi baleado depois que ele bateu com o carro numa viatura da Polícia Militar e trocou tiros com os agentes. Isso aconteceu no bairro Cidade da Barra. Durante a perseguição, o suspeito bateu com o carro numa viatura da Polícia Militar, no bairro Cidade da Barra, em Vila Velha. Depois da batida, o motorista tentou fugir, trocou tiros com a polícia, foi baleado e acabou preso. A viatura foi atingida pelos disparos. O suspeito foi levado para o hospital e ainda não há previsão de alta. Ontem a gente mostrou aqui que mais 4 pessoas tinham sido presas, acusadas de envolvimento no desaparecimento e morte do perito aposentado da Polícia Civil, Celso Marvila. Agora já são 6 presos nesse caso. A polícia não tem dúvidas de que ele foi morto, apesar do corpo ainda não ter sido encontrado. À tarde, a polícia falou que ontem, das prisões da investigação. Tarciane Vasconcelos tem mais detalhes para conversar com a gente ao vivo, né, Tarciane? Boa tarde para você. Oi, Rafa, boa tarde para você e para todo mundo que nos acompanha. Pois é, a gente participou da coletiva da Polícia Civil ontem, que foram repassadas várias informações a respeito do desaparecimento e morte de Celso Marvila, perito aposentado da Polícia Civil. Segundo a Polícia Civil, mesmo o corpo dele não tendo sido... Foi agredido, obrigado a transferir dinheiro por Pix para os criminosos. Tinha até uma passageira no carro com ele na hora desse assalto, mas os homens mandaram ela ir embora. Daniela Carla tem mais informações, mais detalhes sobre esse crime pra gente. Mais uma vez a gente falando aqui sobre sequestro relâmpago, né, Dani Carla? Boa tarde. Isso mesmo, Rafa. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Todo caso sempre deixa a gente muito apreensivo, muito assustado. E esse aí foi um que deixou a gente muito triste mesmo pela situação que esse rapaz passou. Ele ficou cerca de 2 horas sendo agredido. Superar um dia, né, Rafa? Ô, Dani Carla, olha a que ponto chegamos. A gente vê uma pessoa que sofreu um assalto, um sequestro, foi obrigada a fazer transferências via Pix, foi acusada de ser estuprador, ele foi agredido, torturado, tudo de ruim aconteceu com ele. E ele ainda fala em livramento. Livramento é não ser assaltado, livramento é poder trabalhar em paz, né? Não é isso, Dani Carla. A gente chega num ponto de achar que ainda bem, pelo menos a vida ficou. Na verdade, a gente não podia se acostumar com a violência de forma nenhuma, né? Que esse homem aí tenha muita força para seguir em frente, porque ele precisa continuar trabalhando, né? Como todos nós. Obrigada, viu, Dani, pelas informações, tá? Falar da chuva agora, aliás, muita chuva, viu, gente? Nas últimas 24 horas, o Rio Doce subiu mais de 1 metro em Colatina, está perto da marca dos 5 metros. A tendência é que ele continue subindo por causa das chuvas em várias cidades mineiras. Está aqui Alessandro Baquete para conversar com a gente, né, Baquete? Porque ainda que pare de chover aí em Colatina, se chove mais para cima do rio, a água vem, né? E o rio sobe de qualquer forma, né? 12:10, boa tarde para você.
Já vinha subindo, Rafa. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. O Rio Doce já vinha enchendo, né, um pouquinho aí por causa das chuvas aqui no Espírito Santo e também em Minas Gerais, mas de ontem para hoje isso se acelerou. Tanto que o Rio Doce subiu mais de 1 metro de ontem para hoje. Tanto que a gente vê a imagem ao vivo aqui do Rio Doce em Colatina, rio muito cheio. A Agência Nacional de Águas também acompanha essa cheia do Rio Doce e trabalha com 3 cotas aí para ir alertando a população aos poucos. Primeira cota de atenção, depois de alerta, depois de inundação. O Rio Doce está naquela primeira cota, que é a cota de atenção, para a população já ficar esperta, já ficar atenta, porque está chovendo em Minas Gerais. Por exemplo, em Governador Valadares, o rio já chegou naquela cota de alerta, está bem mais cheio do que aqui. Mas a gente trabalha com um certo tempo. Essa água que está passando por Valadares demora 30 horas para chegar aqui em Colatina. Então tem previsão do Rio Doce continuar enchendo ainda mais. Isso já deixa todo mundo atento aqui em Colatina, principalmente quem mora nas regiões ribeirinhas, o comércio que fica também às margens do Rio Doce. Aqui em Colatina, às vésperas do Natal, o comerciante tem que se preocupar agora também com essa cheia do Rio Doce, já ficar atento aí para não ter nenhum prejuízo. Nós preparamos uma reportagem desse alerta aqui em Colatina sobre a cheia do Rio Doce. Vamos acompanhar. A chuva forte já ligou o alerta sobre o Rio Doce. Em Colatina, o nível do rio que corta a cidade começou a subir nesta semana e os moradores estão com medo. A gente já está até preocupado, né? Por causa dos pilares ali, ó, que tá já bem cheio, né? Chover mais. Nessa época do ano, com chuva, todo mundo já está acostumado aqui em Colatina, porque a ponte Florentino Avidos até ganha uma outra função, a função de régua. Eu explico para você. Ontem, por exemplo, a gente conseguia ver aquela base quadrada da ponte. Já hoje, a água está passando por cima, o que indica que nas últimas horas o Rio Doce ficou mais cheio. A Agência Nacional de Águas acompanha a cheia do Rio Doce, da nascente em Minas Gerais até a foz. Nas últimas 24 horas, o Rio Doce subiu mais de 1 metro em Colatina e está perto da marca dos 5 metros. A tendência é de continuar subindo por causa das cheias em várias cidades mineiras. Quem trabalha às margens do rio também fica preocupado. Na horta, no bairro Maria das Graças, os produtores até diminuíram a produção. Diminuímos o plantio, né? Que agora a gente já previa que poderia... Com essa chuva constante caindo, a gente já imaginava que poderia ter uma cheia no Rio Doce, como já está bem cheia agora, né? Aí a gente diminuiu o plantio nosso. A última vez que o Rio Doce transbordou foi no mês de janeiro e a horta ficou debaixo d'água. O medo é que isso volte a acontecer. A gente já fica bem com medo, que era para estar tudo plantado, né? Muita alface, era para ter salsa, coentro, rúcula e nem está tendo. Pois é, tem essa previsão do Rio Doce continuar subindo aqui em Colatina, mas por enquanto a situação é tranquila, não tem nenhum ponto de inundação, o Rio Doce ainda não transbordou, falta muito ainda, teria que subir mais uns 2 metros ainda para ter algum ponto de inundação aqui em Colatina. Mas a Defesa Civil, as secretarias, a Prefeitura, tem uma equipe já montada monitorando essa situação aqui em Colatina e orientando também aqueles moradores, né, das áreas ribeirinhas. Olha, vamos ficar atento, qualquer alerta da Prefeitura, você pegue suas coisas, vá para um local mais seguro, já que a gente sabe que o Rio Doce depende muito das chuvas em Minas Gerais e está chovendo bastante em Minas. Por exemplo, cidades aí como Governador Valadares, várias cidades por onde o Rio Doce está passando, esses locais também estão registrando chuva forte em toda aí essa região do Vale do Rio Doce. Choveu forte durante a noite aqui em Colatina, choveu forte agora pela manhã, só agora que a chuva deu uma parada, deu uma trégua, mas tem previsão de mais chuva e previsão do Rio Doce continuar subindo aqui em Colatina, Rafa. É até triste, né? Ainda mais para o comércio que fica do lado de lá, fica às margens do Rio Doce, então o comerciante nessa época de Natal fica até um pouco apreensivo também, já de olho caso aconteça alguma coisa. Ninguém espera que isso aconteça, né? Se Deus quiser, não vai acontecer, né, Baquete? Mas, claro, tem que ficar de olho e tem que torcer, na verdade, para chover menos lá na cabeceira, né? Porque para a água não descer aí. Obrigada, viu, pelas informações. Ô, gente, olha só, a gente acabou de falar de Colatina, vou falar agora da região sul do estado. Uma criança morreu soterrada na zona rural de Ibitirama. Maiara Godoy tinha 5 aninhos, gente. Por causa da chuva, teve um deslizamento de terra e a casa da família dela ficou totalmente destruída. Uma outra casa também foi atingida, mas nessa outra ninguém ficou ferido. Segundo a Defesa Civil, vizinhos ainda tentaram socorrer a Maiara, mas ela não resistiu. Deixa eu conversar com a Bruna Emerli, que está lá em Ibitirama agora. Aliás, olha a quantidade de chuva que ela está pegando nesse momento. Chovendo muito por aí, né, Bruna? Boa tarde para você.
Hey, uma boa tarde para você e para todos. Está chovendo muito, sim. Durante a manhã a chuva ficou fraquinha, ela ia e voltava, mas agora, desde meio-dia mais ou menos, está chovendo bem forte aqui. Eu vou sair. Também ficou ferida, mas já está fora de perigo. Olha a quantidade de chuva caindo nesse momento em Ibitirama, ali no sul do estado. A gente vai voltar a falar da chuva hoje ainda. Tem estragos também no norte do estado. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse assunto aqui no ES1, viu? Olha, a Polícia Federal e a Força Tarefa de Segurança Pública do Estado prenderam um estelionatário foragido dos Estados Unidos. A prisão aconteceu hoje em um condomínio na Serra. O homem tem 34 anos, mandado de prisão em aberto e é acusado de lesar várias pessoas em contratos de reformas de casas. Depois que ele recebia o dinheiro, ele sumia e por isso ele teria vindo para cá, teria fugido para o Brasil, segundo a polícia. Só no estado de Massachusetts, estado americano, o prejuízo das vítimas, o prejuízo conhecido, passa dos R$500 mil. Mas a polícia já estima que esse valor pode ser bem maior. A polícia também prendeu em flagrante um homem que estava tentando abrir uma conta bancária com documentos falsos numa agência de Jucutuquara, aqui em Vitória. André Falcão está de volta com detalhes desse caso para contar para a gente. Para que esse homem queria abrir essa conta? Falcão, boa coisa talvez não seja, né? Olha, Rafa, eu te garanto que você vai ficar de bobeira com essa desculpa. Olha, primeiro, esse homem, ele tem 30 anos, foi preso na última terça-feira em Jucutuquara e disse para o delegado que trabalha como motorista de aplicativo. Aí vem a justificativa. Segundo ele, com todos os documentos em mãos, o bandido vai abrindo contas em agências físicas e também pela internet. Portanto, nunca dê seus dados para ninguém. Rafa Marquezine, é com você. Falcão, a gente não pode confiar em ninguém, né? Quem é que vai ficar ligando para você, atualiza cadastro, coloca seu telefone aqui, me dá a sua senha? Isso não existe, gente. O banco não faz isso, tá? De forma nenhuma, nem por telefone e nem pela internet. Agora, realmente, né, Falcão? Cara de pau, né? Ele queria fazer essa conta para passar o Natal tranquilo, né? E deixar outra pessoa ali vítima do golpe completamente no desespero, né? Obrigada, Falcão, de novo pelas informações. Gente, o movimento no comércio aumentou depois que caiu aí na conta a segunda parcela do 13º, dia 20, né? Foi o último dia para os patrões pagarem. Tem pesquisa que mostra uma preferência pelas lojas virtuais, mas a expectativa é boa também nas lojas físicas. Esse que você vê aí na sua tela é o comércio de Laranjeiras, na Serra, sempre um comércio muito movimentado, principalmente nessa época do ano, né? Mas mesmo com mais dinheiro na conta, muita gente tem optado por parcelar os pagamentos dos presentes de Natal. 13º caiu na conta e Damiana já saiu de casa. Quem escolhe, que aí ele escolhe e a gente não precisa de trocar mais. Tá aí, você viu aí, né? A pesquisa mostra uma média de gasto acima de R$100 por presente, mas a gente sabe que sempre tem espaço para aquelas lembrancinhas que estão aí disponíveis no comércio e custam bem menos, né? Depende aí da sua capacidade financeira nesse final de ano. Aliás, essa corrida aí das compras para o Natal tá lotando o comércio, sim. Deixa eu conversar com a Vanessa Calmon, né, Vanessa? Nesse tempo de chuva, muita gente opta por fazer compras no shopping, né? Porque aí não tem perigo de tomar chuva na cabeça. Tá cheio por aí? Boa tarde. Exatamente, viu, Rafa? Tem a chuva também que já ajuda, né, muitas pessoas a procurarem um local coberto para passear. Tem também as férias escolares, né? A criançada já de férias, então os pais também trazem as crianças para um passeio, por exemplo, no shopping, e tem a corrida, então, para as compras de Natal. Shopping está movimentado, a gente está num shopping aqui em Vila Velha. Inclusive, estava conversando, gente, agora há pouco, com a Fabiana, que trouxe a princesa dela para o shopping também, justamente porque criança em casa, nessa época, não tem como, né, Fabiana? É muito difícil, muita bagunça. Pois é, e aí você aproveitou que você veio no shopping com a sua pequena para fazer aquela última comprinha de Natal, como é que é? Foi correria, vim ontem e tive que voltar hoje também, porque não deu tempo, muita correria, nossa Deus. Não deu tempo de comprar tudo? Não deu tempo não, tive que voltar de novo aqui no shopping. Fabiana, tem muita gente ainda também que provavelmente não comprou presente, deixa para comprar aí na última hora. Tem alguma dica para não errar no presente? O que você acha? Bom, eu acho que tem que fazer uma listinha, né?
Faz uma listinha, porque senão você se perde, tá? Você compra coisa que não era para comprar e vira aquela bagunça. Obrigada, viu, Fabiana? Pois é, né, gente? Igual a Fabiana, tem muita gente também que tá vindo no shopping aproveitando aí esses últimos dias. Faltam 2 dias só pro Natal. Então a galera tá realmente vindo fazer aquelas últimas compras. O movimento nesse shopping que a gente tá em Vila Velha aqui aumentou bastante. Cerca de 30 mil pessoas por dia estão passando por aqui. Quem vai falar um pouquinho melhor sobre isso pra gente também é o superintendente do shopping, Luiz Felipe Peixoto. Muito boa tarde pro senhor. Já fala pra gente, então, como é que tá a movimentação aqui? Tá superando as expectativas? Boa tarde, Vanessa. Obrigado pela oportunidade. Sem dúvida está superando. Então a gente já vem num ano muito bom. Então já era um ano que a gente previu uma retomada muito forte. Então ela vem acontecendo. A gente tem vários setores crescendo acima de 2 dígitos, crescendo acima da inflação. E essa época é a época mais gostosa do varejo, né? Então a gente já fez o último final de semana muito bom. Estão crescendo muito acima da média do mercado, quase 8% quando a gente olha as mesmas lojas e também vendas totais. E a nossa expectativa é de crescer o fluxo ainda mais no próximo final de semana. Então a gente espera aí fazer na casa de 35 mil pessoas dia, com fluxo de veículo também acima de 13, 14 mil veículos por dia, na média, né? Pegando de sexta a domingo. Agora, Luiz, o que muita gente quer saber também é sobre o horário, né? O shopping tá com horário estendido, como é que tá? Tá com horário estendido, então assim, e aí é um negócio diferente, a gente já começa a falar do Natal bem antes da data em si, então já tem que se preparar, já tem que contratar contingente a mais de segurança, limpeza, manutenção, além de estender o horário e proporcionar para o cliente o conforto, a segurança, tudo que ele precisa para que ele possa comprar com tranquilidade na melhor época do ano, né? Só para a gente dar o serviço, então me corrija se estiver errada, mas hoje, amanhã o shopping vai funcionar até às 11 da noite, no sábado até um pouquinho mais cedo? Exato, até às 11 horas, então a gente vai estar com horário estendido para a alimentação funcionando também, a gente abre mais cedo também, mas a ideia é proporcionar mais conforto, comodidade e até distribuir um pouquinho do fluxo, a gente sabe que é grande, que é intenso. Tá certo, então, e no sábado o shopping vai ficar aberto até às 18 horas. Agora a gente também procurou alguns outros shoppings da Grande Vitória, tá, gente? E tá numa média aí, os shoppings estão fechando por volta de umas 10, 11 horas da noite. Então, se você ainda não comprou o seu presente, foi como o Luiz Felipe falou agora pra gente, né? Ainda dá tempo, os shoppings estão super movimentados, as lojas estão ficando abertas até mais tarde. Pra não errar no presente, como disse a Fabiana agora há pouco, faz uma listinha que aí você não compra mais e não compra menos. Mas se comprar menos também, se ficar faltando alguma coisa, é só ir até os shoppings, né? Tem um comércio de rua também que com certeza vai ter muita loja aberta ainda, fazendo essas vendas até o último minuto do dia 24, último minuto da virada para o Natal, né, Rafa? E aposto, tá, Vanessa, que até o último minuto vai ter loja cheia, porque o povo realmente deixa para resolver na última hora. Obrigada, viu, pelas informações. Vou te mostrar uma imagem agora. É um monte de plástico. Cadê a imagem? Vamos colocar no ar? Olha isso. Isso tudo é plástico, gente. Até um pedaço de tapete de carro. Isso tudo estava dentro da barriga daquela orca que a gente mostrou essa semana aqui no ES1. O animal chegou a acompanhar um barco de mergulhadores e depois apareceu morta na praia. Nayara Arpini está aqui para conversar com a gente sobre esse assunto. O que a gente está fazendo com esse planeta, né, Nayara? Boa tarde para você. Pois é, Rafa, boa tarde para você também. Muito triste, né, falar disso, principalmente depois do vídeo que viralizou, inclusive, da orca interagindo com os mergulhadores ali. Muita gente ficou encantado com aquele comportamento, mas aquele comportamento dela que era incomum já até evidenciava ali que tinha alguma coisa anormal. E aí, como você disse, essa orca passou por análise, foi encontrada morta, passou por análise, e aí os biólogos encontraram quase 1 metro de plástico dentro dela. Eu vou conversar agora com o Lupércio Barbosa, que é presidente do Instituto Orca, vai ajudar a gente a entender. É comum encontrar esse animal por aqui, né? Ela apareceu, ela pediu, é como se fosse um pedido de ajuda. Até tem gente falando sobre isso aqui pelo nosso WhatsApp, em Nayara, falando que realmente ela chegou perto ali da embarcação. O Igor Lins falando, olha só, essa aproximação da baleia ao barco parecia realmente mais um pedido de ajuda, deveria estar sofrendo. E era isso, né? Que estava acontecendo mesmo. Ela estava sofrendo com aquele monte de plástico, borracha, sei lá o que era, na barriga dela. Infelizmente não resistiu. Obrigada, viu, Nayara, pelas informações. Agora eu vou te mostrar uma iniciativa muito legal de uma escola que fica na região da Grande São Pedro, aqui em Vitória. Dessa horta aqui, ó, saem verduras e legumes que a criançada come na escola e leva até para casa. E o mais legal é que a horta é cuidada. Interessados na colheita. Qual que é a sua expectativa para a primeira colheita? Eu acho que eu vou querer comer a cenoura.
Bonitinho, né? A gente acabou de mostrar aqui um animal que morreu por conta dessa degradação ambiental que, infelizmente, o homem está promovendo no mundo inteiro. A orca que morreu, você vê um garotinho pequenininho. Falar de consciência ambiental é muito importante, né? Esse é um trabalho que precisa realmente ser feito em casa e nas escolas também. Lembrando que a Rede Municipal de Vitória já entrou de férias, mas essa garotada aí vai continuar indo para a escola para cuidar da hortinha até a volta às aulas. Parabéns, viu, pelo projeto. A gente volta a falar da chuva no estado agora. Em Guriri, a situação está difícil, viu? A água já tinha invadido ruas e casas, já mostramos isso aqui, mas ainda tem muita gente contabilizando os prejuízos do que foi perdido. Vamos conversar com a Rose Bredoff, ela tem os detalhes, né? Vai atualizar a gente sobre essa história, né, Rose? Boa tarde para você. Ei, Rafa, boa tarde para você e para todos. A situação em Guriri continua bastante complicada. Guriri, que os moradores ficaram praticamente as famílias afetadas pelas fortes chuvas aqui na cidade. Eu volto com você aí, Rafa. Obrigada, viu, pelas informações, Rose Bredoff, ao vivo falando de São Mateus. Outro assunto agora, gente, o número de trabalhadores ocupados no mercado de trabalho bateu um recorde histórico em outubro. Mais de cada 10 pessoas ocupadas, 4 ainda estão no mercado informal, como a Caroline e a Alana, por exemplo. Elas se... O benefício do governo federal você tem que estar formalizado. Tá aí, cada um fazendo o seu corre aí, né, para seguir em frente. Agora, meio-dia, 50 minutos, intervalo rapidinho. Você vai ver com o retorno do ES1 que a Polícia Rodoviária Federal flagrou um caminhão-baú com um monte de gente dentro, vindo de Minas para o Espírito Santo para passar as festas de fim de ano aqui. Só que não pode viajar assim, né? Assunto para daqui a pouco, aqui no seu ES1. De volta com o seu ES1, meio-dia, 52 minutos. A Polícia Rodoviária Federal flagrou um caminhão-baú trazendo 31 pessoas de forma irregular, de Belo Horizonte para cá, aqui para o Espírito Santo. Tinha até criança de colo no meio, gente. Olha só a cena aí, ó. Tinha colchão, tinha coberta. Álvaro Guares, que está aqui para conversar com a gente sobre essa história. Boa tarde para você, Álvaro. Boa tarde, eles iam passar as festas de fim de ano aqui? Isso. É isso? Estavam vindo de Belo Horizonte para cá, na verdade, indo para Piúma, no sul do estado. E aí foram parados numa blitz da Polícia Rodoviária Federal. Eram 31 pessoas, dá para acreditar, Rafa? 31 pessoas no dentro caminhão. Desse baú, desse caminhão. Mesma família? Eles são todos familiares, conhecidos, tem algum vínculo, sim. Devia ter um clima de festa e tal, né? 15 crianças. Dessas 31, nossa. 15 eram crianças. Olha então, o eles risco, né, Álvaro? Acomodados aí, né, como a gente dá para ver, em colchões aí dentro do caminhão-baú mesmo. E eles estavam, então, vindo para cá para poder passar as festas de fim de ano. Foram parados, então, nessa blitz da Polícia Rodoviária Federal hoje de manhã. O caminhão, é claro, foi parado, eles não puderam seguir viagem no caminhão, mas a Polícia Rodoviária Federal acionou um ônibus e desse ônibus, então, eles concluíram a viagem até Piúma. O custo do ônibus, que você está vendo aí nas imagens, isso já foi depois da operação em que eles foram parados, foi pago pelo motorista desse caminhão, que ficou junto com o caminhão que foi apreendido. Ele está preso, o motorista? Ele vai responder em liberdade porque é um crime de menor potencial ofensivo. Entendi. Mas ele foi enquadrado aí em diversos artigos. Então agora, essa turma aí de 31 pessoas seguiu o caminho, deve estar em Piúma, vai curtir as festas de fim de ano e tem que pagar a passagem para voltar para casa, porque assim não pode. Né? A passagem foi só paga, então, para eles concluírem a viagem até Piúma, né? Como eu disse, então, o motorista não seguiu. Estão tentando entender, então, agora como é que isso foi feito, se o motorista recebeu para isso ou não. Olha só, falando em PRF aqui, você veio ontem aqui para falar sobre a indicação do Edmar Camata para ser diretor-geral da PRF no Brasil, mas isso mudou em menos de 24 horas. Mudou, Rafa. Mudou logo depois que a gente saiu do ar aqui no S1. Pois é, o Edmar Camata, então, ele foi, vamos dizer assim, desanunciado. Na verdade, o Flávio Dino, futuro ministro da Justiça do governo Lula, ele informou que não iria mais anunciar, então, o Edmar Camata para a PRF a partir do ano que vem para o Comando Geral da Polícia Rodoviária Federal. Quem será o novo comandante-geral da Polícia Rodoviária Federal a partir de janeiro é o Antônio Fernando Oliveira. Essa decisão, Rafa, foi por uma questão política. O Edmar Camata, ele tem um histórico de apoio à Operação Lava Jato, tem inclusive fotos com o procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, e isso veio à tona logo depois do anúncio dele na
terça-feira, repercutiu muito ontem na quarta e por isso logo ele já foi então desanunciado. Então, uma indicação técnica e uma desindicação política, foi isso que a gente viu, né? Rafa, é isso. Lá no G1 a gente tem a explicação também para você entender o que aconteceu pro Edmar Camatta, então, que é secretário de Estado de Transparência e ele vai voltar para essa função, o governador já anunciou a partir de janeiro. Tá aí, obrigada, viu, Álvaro, pelas informações, tá? Agora é meio-dia, 56 minutos, intervalo rapidinho. A gente já volta aqui no seu ES1. De volta com o seu ES1, essa semana a gente mostrou aqui os preparativos para a ceia de Natal, né? E o que também não falta no Natal de muita gente é o panetone. Tem de vários tipos, doces e salgados. A variedade é grande e a expectativa de vendas também. As padarias de todo o estado devem vender cerca de 400 mil unidades neste ano. Nessa época do ano, na casa do Sebastião, tem um item especial que a esposa não deixa faltar de jeito nenhum. Minha esposa é apaixonada por panetone. Na verdade, ela compra em todas as épocas que ela tem o desejo de comer. Nessa época é mais ainda. Tem várias fórmulas, né? Mas ela adora o de chocolate, né? Muita gente espera o ano todo para se deliciar com uma generosa fatia de panetone em dezembro. Nessa padaria, que fica em Bento Ferreira, Vitória, o expositor tá cheio de variedades. Tem uns até com um lacinho. É que, de acordo com o Sindicato da Indústria da Panificação e Confeitaria do Estado, o item tem sido muito aproveitado também como presente. Nós temos 10, 12 sabores de panetone, tanto doce quanto salgado. A gente faz o chocotone com a massa de chocolate, ou o próprio panetone com gotas de chocolate, o cappuccino, panetone cappuccino, e vai embora. O trufado, né? Inclusive a gente tem tamanhos diferentes, né? Então é aquela lembrança, lembrei de você. E aí leva um panetonezinho e dá para um amigo, para um companheiro de trabalho, né? Isso tem se tornado cada vez mais realidade. Faltando alguns dias para o Natal, as padarias estão otimistas com as vendas dos panetones. A expectativa é de que até o fim do mês, 400 mil sejam vendidos em todo o estado. E eu não estou falando só dos panetones tradicionais, não, que são aqueles com frutas secas ou frutas cristalizadas. Eu estou falando também dos diferentes. Essa padaria, que fica em Jardim Camburi, apostou e muito na variedade de panetones. Gosto, com chocolate, com aquela cobertura em cima do panetone. Eu não fico sem o panetone. Tem de todos os tipos, tamanhos e formatos. Custam a partir de R$ 40. Na cozinha da padaria, a produção está a todo vapor. O Ivan acredita que nos próximos 10 dias vai vender pelo menos uns 5 mil panetones. Nesse momento agora, aí a procura aumenta, né? Então assim, a gente toda hora tem pedidos, o pessoal mais fit vem buscar um panetone sem açúcar, tem os que gostam daquele frutado, né? Os que gostam daquele com chocolate meio amargo, né? E tem os também que gostam do tradicional. Já faz um tempo que o panetone ganhou o coração do brasileiro e é item essencial na mesa de muitos. Às vezes, a paixão é tão grande que tem gente que dispensa até a estrela da ceia. Pode até faltar o peru de Natal, o panetone tem que ter. Para muita gente, panetone tem gosto, tem cheiro de Natal, né? A gente falou sobre a expectativa de vendas aqui de 400 mil unidades das padarias, tá? Isso sem falar naqueles panetones artesanais que sempre garantem aquela renda extra para muita gente nessa época do ano. Delícia, né? Muita gente realmente não abre mão do panetone. Agora, 1h, 1 minuto, hora de encerrar o ES1 desta quinta-feira. Uma boa tarde para você, boa quinta-feira. A gente se vê amanhã às 11h45 aqui de novo. Tchau. ES1. Oferecimento Bremencamp, material de construção e Los Neto. Mais de 50 lojas trazendo moda para seus pés.